Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Olá a todos! Hoje trazemos uma energia incrível para a nossa análise, porque vamos falar sobre algo que absolutamente todas as pessoas fazem todos os dias. Sem exceção. Exato, mas que quase ninguém domina de verdade. Estamos a falar da mecânica invisível da comunicação persuasiva. É um tema absolutamente extraordinário e, é fascinante pensar que passamos a nossa vida inteira a falar, A enviar mensagens, em reuniões infinitas, mas raramente paramos para tentar perceber a verdadeira engenharia por trás das palavras que saem da nossa boca. nem mais. E para a sessão de hoje temos uma pilha de material incrivelmente rica e detalhada. É mesmo um imenso material. Sim, compilamos 3 análises brilhantes de especialistas em comunicação, abordando os princípios imortais de Napoleon Hill. Um clássico. Claro, as técnicas do canal El Professor da Oratória e também os ensinamentos práticos de João Francisco. E, além disso, cruzamos tudo isto com a estrutura académica de um curso profissional da Galileu sobre persuasão e storytelling. É um peso pesado de informação, mas prometo a quem nos ouve que vai valer cada segundo investido. Vai valer a pena, sim. E olha, a nossa missão com esta análise de hoje precisa de ficar muito clara desde o primeiro minuto. Avança. Não se trata de todo de aprender a falar mais alto, ou de ser agressivo numa negociação, ou, muito menos, de tentar manipular quem quer que seja. Sinceramente, isso é o que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra persuasão. Pois é, mas o objetivo principal deste mergulho profundo é outro. Queremos descodificar a ciência comportamental, a neurociência e a psicologia pura. Entender como é possível captar a atenção de uma sala inteira em segundos. Sincronizar cérebros. Exato. E influenciar de forma totalmente ética, deixando uma marca duradoura. No fundo, trata-se de transformar uma mensagem comum, que seria facilmente esquecida, numa experiência inesquecível para quem a recebe. E aqui deixo já a isca para quem está a escutar. E se a chave para não perder aquela oportunidade de ouro, seja uma promoção, um grande negócio ou até convencer alguém importante na vida pessoal, não estiver escondida num currículo impecável. Ou numa apresentação de 80 diapositivos. Deus nos livre de apresentações de 80 diapositivos. Mas e se a chave estiver na forma exata como se respira antes de dizer a primeira palavra? Essa é a grande questão. Ok, vamos desconstruir isto, porque a matemática da primeira impressão é simplesmente impiedosa. É brutal. Durante muito tempo, falou-se na famosa regra dos 7 segundos. Aquela ideia de que o cérebro julga alguém nesse curto espaço de tempo. Mas os dados recentes mostram que a realidade é muito mais rápida. E muito mais instintiva. Completamente. Um estudo da Universidade de Harvard provou que demora menos de meio segundo, repito, menos de meio segundo para que o cérebro decida se confia ou não numa voz. É uma fração de tempo em que ainda nem sequer terminamos a primeira frase. É alucinante. O que é fascinante aqui é que essa avaliação instantânea não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo lógico do que está a ser dito. O cérebro humano, no seu nível mais primitivo, é uma máquina de sobrevivência. Procura padrões de perigo ou de segurança. Exatamente. É uma máquina de reconhecimento de padrões emocionais. E é aqui que entra a famosa regra do psicólogo Albert Mehrabian. Ele descobriu que, na comunicação de emoções e atitudes, 55% do impacto vem da linguagem corporal. Mais de metade. Pois, e depois, 38% vem do tom de voz. E apenas uns meros 7% vêm das palavras exatas que escolhemos usar. E o mais irónico é que a maioria das pessoas passa horas a redigir um texto, a afinar um guião para uma reunião, A focar só nesses 7%. nem mais, e acabam por esquecer os outros 93% que são os verdadeiros responsáveis por transmitir confiança. Isso faz-me lembrar um exemplo terrível, mas perfeito, que estava na análise do João Francisco. O do despedimento. Esse mesmo. Imaginemos um diretor de uma empresa que entra numa sala para dispensar parte da equipa. Um momento super tenso para toda a gente. Obviamente, Ele diz as palavras perfeitamente planeadas pelos recursos humanos, tipo, infelizmente vamos precisar de fazer alguns despedimentos, é uma decisão muito difícil para mim, mas enquanto diz isto ele tem um leve sorriso no rosto, os ombros estão completamente relaxados. não olha ninguém nos olhos. Não olha para ninguém e usa um tom de voz monótono, como se estivesse a ler a ementa do almoço. O resultado disto? Um desastre de empatia.
As palavras diziam que ele estava triste, mas o corpo e a voz gritavam, olha, tanto faz. E ninguém na sala acreditou nas palavras dele. O corpo falou incrivelmente mais alto. Sem dúvida. A biologia da voz não mente. Capta todas as microtensões do corpo. Mas a boa notícia, e algo que os especialistas sublinham bastante nos materiais, é que o controle físico da voz é uma habilidade treinável. Totalmente treinável. Não é um dom místico com o qual se nasce. Warren Buffett é um exemplo clássico para ilustrar isto. Hoje em dia, ele tem uma das vozes mais respeitadas e magnéticas do mundo financeiro. Uma serenidade absoluta. Mas, quando era jovem, o medo de falar em público era tão paralisante que ele chegava a vomitar de nervosismo antes de uma apresentação simples. A firmeza na voz constrói-se com mecânica física. Mas espera, se a voz não é apenas um dom genético, como é que alguém como Warren Buffett constrói essa autoridade do zero? Há algum treino específico que se possa aplicar no dia a dia? E é pura mecânica respiratória, muito bem detalhada nos materiais do professor da oratória. É uma técnica incrivelmente simples para alterar a ressonância da voz. Para a tornar mais grave, certo? Torná-la mais grave e estável, o que transmite calma imediata a quem ouve. Funciona através de um ciclo de respiração. Inspirar profundamente pelo diafragma durante 4 segundos, reter o ar nos pulmões durante mais 4 segundos e depois expirar muito lentamente, de forma controlada, durante 6 segundos. Inspirar 4, reter 4, expirar 6. Exato. E o que acontece biologicamente com este pequeno exercício é que a laringe relaxa, a tensão desaparece das cordas vocais, a voz ganha uma base sólida e muito mais profunda, e projetas imediatamente mais autoridade sem precisares de aumentar o volume. É quase como afinar um instrumento antes de entrar em palco. E dominar essa ressonância leva-nos diretamente a um conceito que eu acho absolutamente alucinante nesta pesquisa. O tal Wi-Fi cerebral. O estudo de Stanford. Sim. Ao ler sobre a investigação da Universidade de Stanford sobre a frequência própria do cérebro, fiquei a pensar como a comunicação é quase um fenómeno físico de ondas acústicas. E é exatamente isso. Os investigadores descobriram que o nosso cérebro funciona numa frequência muito particular, uma espécie de trilha sonora invisível. Quando quem fala consegue ajustar a sua voz a essa frequência, o cérebro de quem escuta entra quase literalmente num estado de transe. No estado de foco profundo. Sim, e isto não é magia, repara, é biologia pura e consegue-se através de 3 elementos fundamentais. Primeiro, a variação de tom, para que a melodia da fala não seja aborrecida e mantenha o cérebro sempre alerta. Segundo, as pausas estratégicas. As pausas são incríveis. E terceiro, um ritmo humano, alinhado com a respiração natural, que cria uma conexão subconsciente muito forte. Sobre um especialista que aplicou exatamente esta técnica perante um grupo de 30 executivos de alto nível. Pessoas difíceis de prender. Estamos a falar de pessoas que gerem multinacionais, que não têm paciência para nada e estão sempre com os olhos colados aos ecrãs dos telemóveis. Pois bem, usando a variação de tom, pausas milimétricas e o tal ritmo respiratório, ele conseguiu falar durante 45 minutos. E durante esses 45 minutos, nem uma única pessoa tocou no telemóvel. Isso é hipnótico. Esta técnica liberta dopamina no cérebro de quem ouve. As pessoas ficam genuinamente viciadas em ouvir aquela voz porque ela soa a segurança absoluta. E a biologia vai ainda mais longe quando combinamos esse ritmo vocal com a estrutura certa de conteúdo. É aqui que entra o estudo de ressonância magnética da Universidade de Princeton. O famoso acoplamento neural. Isso. Para explicar isto de forma muito simples a quem nos ouve, imaginemos que alguém começa a descrever com grande detalhe uma caminhada por uma floresta escura, o som dos ramos a estalar debaixo dos pés, o frio na cara. Começas a imaginar logo. Sim, mas os exames de imagem provam que o córtex visual e o córtex motor de quem está a ouvir acendem-se exatamente nos mesmos padrões do cérebro de quem está a contar a história. Uau! É literalmente como ligar o Wi-Fi e emparelhar 2 dispositivos. As mentes sincronizam-se. Precisamente. A narrativa liberta ocitocina, que é a hormona da confiança e da empatia,
e dopamina, que foca a atenção e ajuda imenso na memorização. Portanto, o storytelling não é apenas uma forma simpática de entreter uma audiência, é uma ferramenta de sobrevivência evolutiva e a forma mais avançada de reprogramação mental que possuímos. A história da Daniela, que é uma diretora financeira citada num dos nossos casos práticos, ilustra isto na perfeição no mundo corporativo. A Daniela é um caso de estudo excelente. Ela era super competente, mas era sistematicamente ignorada nas reuniões de administração. Apresentava gráficos brilhantes, puramente lógicos, folhas de cálculo infinitas, e as pessoas na sala simplesmente desligavam e iam para os computadores. Porque faltava o tal veículo emocional. Exato. Até que ela mudou radicalmente a abordagem e usou uma história de apenas 45 segundos, estruturada em 4 passos muito simples: personagem, conflito, jornada e transformação. Uma estrutura clássica da narrativa, mas pouca gente a aplica em contextos de negócios. Acham sempre que só os números é que importam. Em vez de atirar dezenas de números para o ecrã, ela começou a reunião assim. Na semana passada, quase perdemos o nosso principal cliente. E fez a tal pausa. Fez uma pausa estratégica. O conflito estava lançado no ar. O cliente tinha reclamado dos custos logísticos. A jornada foi a investigação intensa que a equipa dela fez durante 3 noites seguidas. E a transformação foi o grande final. Conseguiram desenhar um novo modelo que poupou 18% em custos, sem qualquer perda de qualidade, e o contrato foi renovado por mais 5 anos. Genial! O resultado desta pequena mudança de 45 segundos, atenção total da sala, respeito imediato por parte da administração, e a Daniela foi logo de seguida convidada para liderar o próximo projeto estratégico da empresa. Transformou dados frios numa narrativa de salvamento. Essa história espelha perfeitamente uma citação fantástica do neurocientista António Damasio. Muito referida nas nossas fontes. Sim, ele diz que a decisão humana é movida por sentimentos, não pela lógica. A emoção decide a direção. A lógica apenas justifica a decisão que já foi tomada emocionalmente uns milissegundos antes. É por isso que atirar gráficos para cima das pessoas não muda comportamentos. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Sabendo tudo isto sobre a biologia do cérebro, como é que aplicamos isto na prática do dia a dia? A aplicação prática. Como é que pegamos nesta neurociência e construímos o que os especialistas chamam de arquitetura da persuasão? Porque a grande questão é como é que se convence alguém de algo sem que essa pessoa sinta resistência ou, pior, sinta que está a ser manipulada? Como é que baixamos as defesas do outro lado? O segredo principal está em entender que a mente humana é como uma fortaleza protegida por dezenas de guardas. Guardas armados até aos dentes. Literalmente. Chegarmos com ideias contrárias ou com força bruta, os guardas levantam imediatamente as armas e os portões fecham-se. A técnica ensina que precisamos de usar 4 princípios psicológicos sequenciais. O primeiro deles é a validação antecipada. A regra de ouro é escutar, entender, validar e só depois influenciar. Muito sair para jantar fora. Mas o outro teve um dia terrível no trabalho e adora ficar no conforto de casa. O cenário típico de uma sexta-feira à noite. Impor a saída ou usar argumentos puramente lógicos, do género já reservei a mesa ou precisamos de sair de casa, gera um conflito imediato. Mas a validação antecipada inverte o jogo. A abordagem começa por algo como: eu sei o quanto valorizas os nossos momentos em casa, principalmente depois de um dia esgotante, e o quão especial é esse nosso conforto. Lá está, valida-se o sentimento da pessoa de forma completamente genuína. E os guardas da fortaleza baixam as armas porque a pessoa sente-se vista e compreendida. E só depois se introduz a influência. O famoso "e foi por isso". Sim. E foi exatamente por isso que pensei que seria ótimo sairmos hoje. Irmos àquele lugar tranquilo para podermos conversar sem as distrações de casa. E focarmos só na nós. A resistência desaparece quase por magia. Porque a necessidade fundamental de ser compreendido foi resolvida primeiro. Mas repara, e quando a pessoa até concorda connosco emocionalmente, mas os factos simplesmente não a motivam a mudar de comportamento? Como é que damos aquele empurrão para a ação? Aí entra o segundo princípio da arquitetura, o espelho emocional. Como o Damasio referia, a emoção é que dita a ação. Por exemplo, para convencer um amigo sedentário a ir ao ginásio, a pior abordagem de todas é usar lógica e factos médicos. Falar de saúde cardiovascular, da densidade óssea ou de estudos sobre longevidade. Ele vai ignorar completamente.
depois vai, porque isso exige um esforço gigante no presente por uma recompensa super abstrata no futuro. O cérebro detesta gastar energia com promessas a longo prazo. Mas se mudarmos a conversa para a emoção do momento presente, tipo, desde que comecei a treinar logo de manhã, acordo com uma energia mental incrível e sinto-me super confiante para resolver os problemas no escritório. Toca-se naquilo que ele realmente deseja. Não se fala de levantar pesos ou de passadeiras. Fala-se da emoção de ter confiança, de dominar o stress. É o espelho daquilo que ele quer sentir. Exatamente. O foco sai do processo doloroso e passa para o benefício emocional imediato. Mas, depois de criar essa vontade, esbarramos muitas vezes no terceiro obstáculo, o paradoxo da escolha. Ui, esse é clássico. Quando damos à pessoa os próximos passos, corremos o risco de a paralisar com demasiadas opções. Se dermos opções a mais, a mente congela. Mas se simplesmente dermos uma ordem ditatorial, o instinto de rebeldia ataca. A solução é o terceiro princípio, a escolha dirigida. Eu adoro esta técnica. É dar à pessoa a ilusão de controle absoluto, mesmo que todas as estradas vão dar ao exato mesmo destino. O exemplo do sobrinho que eu dei a matemática é de rir, mas é tão eficaz. Conta lá. Dizer a um adolescente vai já estudar matemática é declarar a Terceira Guerra Mundial na sala de estar. Sem dúvida. A resistência é imediata. Mas se perguntarmos, preferes estudar matemática durante 30 minutos, a ver um vídeo no YouTube a seguir ao almoço, ou preferes sentar-te uma hora à noite comigo à secretária para eu te ajudar? A dinâmica muda por completo. O foco da atenção muda. O cérebro foca-se na logística de escolher o mal menor, os 30 minutos no YouTube, claro, e esquece-se completamente de resistir à ideia base, que é estudar. A decisão passa a ser dele. É genial porque contorna o bloqueio de autoridade. E para fechar este ciclo de persuasão, temos de lidar com o último inimigo invisível, a procrastinação cognitiva. O famoso eu amanhã trato disso. Pois, aquele momento em que a pessoa concorda com tudo, fez a sua escolha, mas adia. A pessoa não diz não, diz depois. E para quebrar isto usamos o quarto princípio, a ancoragem temporal. Ou seja, criar uma janela de urgência real e nunca uma urgência inventada, porque as pessoas detectam a falsidade a quilómetros de distância. É o clássico caso de pedir o carro emprestado aos pais. Se um jovem junta todos estes princípios para pedir o carro para uma escapadinha de fim de semana, a estrutura fica infalível. Fica o pacote completo de persuasão. Primeiro, ele valida. Pai, mãe, admiro muito o cuidado que têm pelo carro. Sei que é importante para vocês. Segundo, a emoção. Lembram-se de como fiquei feliz na viagem do ano passado e como aquela responsabilidade me fez crescer? Muito bom. Terceiro, a escolha dirigida. Preferem que eu devolva o carro no domingo à noite na garagem ou na segunda logo de manhã com o depósito atestado? Já está a assumir o sim. E quarto, a ancoragem temporal. Gostava muito que fosse este fim de semana, porque na próxima semana o pessoal já entra em época de exames na faculdade e depois torna-se impossível irmos. É checkmate. É praticamente impossível dizer que não a uma estrutura tão bem montada e tão respeitosa. E é fascinante notar como o curso profissional da Galileu sistematiza precisamente isto no mundo corporativo. Eles utilizam os 7 princípios de influência do Robert Cialdini para construir discursos comerciais que são éticos. Contacto oferece valor tremendo primeiro, seja um diagnóstico gratuito ou um conselho muito valioso. O cérebro humano sente uma urgência biológica em retribuir esse favor. Sentimos-nos em dívida. Exato! E quando combinamos isso com a escassez e a autoridade, mostramos que o nosso tempo é valioso e que somos especialistas no assunto, criando uma oferta à qual é irracional dizer não. Mas tudo isto, claro, assenta numa premissa fundamental de ética e de criação de valor mútuo. Caso contrário, é apenas manipulação de curto prazo, o que destrói qualquer reputação. O que nos leva a um ponto crucial sobre a linguagem em si, a forma como embrulhamos todas estas técnicas poderosas. Um dos maiores erros que vemos na comunicação corporativa é a crença de que usar palavras difíceis e jargão técnico nos faz parecer mais competentes. É um mito autêntico. Na verdade, a simplicidade é a forma mais avançada e sofisticada de inteligência. Palavras complexas criam um atrito. O atrito gera confusão no cérebro e a confusão destrói instantaneamente a confiança. Completamente de acordo. E há aquela regra velha, mas verdadeira. Quem não consegue explicar algo de forma simples é porque ainda não o entendeu bem. A frase atribuída a Einstein resume perfeitamente este problema do jargão. Usar vocabulário impenetrável para tentar impressionar os outros é, na esmagadora maioria das vezes, apenas um sinal de insegurança profunda.
Uma máscara para esconder a falta de clareza. Nem mais. O Steve Jobs é o caso de estudo definitivo sobre isto. Sem dúvida. Ele apresentava tecnologia revolucionária, coisas que iam mudar o paradigma do mundo, como se estivesse a explicar um brinquedo novo a uma criança de 10 anos. Ele não falava de gigahertz, nem de arquitetura de processadores ou da capacidade técnica da memória flash para o consumidor final. Ele subia ao palco, sorria e dizia... 1000 músicas no seu bolso. E o cérebro capta a imagem de forma instantânea. E para manter essa simplicidade com o impacto máximo, os especialistas revelam a tríade sagrada da comunicação persuasiva e a famosa regra de 3. O nosso cérebro tem uma predileção absoluta pelo número 3. Funciona sempre. Rápido, fácil e eficaz. Início, meio e fim. Nós processamos e memorizamos a informação infinitamente melhor quando ela vem em trios. O Elon Musk usou magistralmente a tríade sagrada para apresentar a Tesla ao mundo. Ele não começou a conferência com as especificações químicas complexas da bateria. Começou com a curiosidade. Imaginem um mundo onde os carros não envenenam o ar que respiramos. Exatamente. Depois entregou o valor real, mostrou o design incrível do carro e aquela aceleração super silenciosa e terminou com uma chamada à ação muito clara. Juntem-se a nós para acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Curiosidade, valor, ação. Simples e memorável. Mas repara, falar bem, manter a postura correta e aplicar o storytelling quando as coisas correm de feição, numa sala de conferências controlada, é relativamente fácil. Se ligarmos isto ao panorama geral, o verdadeiro teste da comunicação inteligente acontece no meio do caos absoluto. É aí que se separam as águas. E há uma história numa das nossas referências que, honestamente, é de deixar qualquer um arrepiado. Uma empresa de software estava à beira de perder o seu maior cliente. Um cliente que era responsável por cerca de 60% das receitas anuais deles. A receita inteira quase dependia deles. Era um cenário de pesadelo, havia ameaças de processos judiciais a voar pela sala, contratos a serem rasgados verbalmente e uns 8 executivos aos gritos uns com os outros. Sob pressão extrema, um instinto natural da esmagadora maioria das pessoas, puramente ditado pela adrenalina, seria falar ainda mais alto, tentar sobrepor-se aos gritos da sala. Ou então o oposto, começar imediatamente a justificar-se, a choramingar e a pedir desculpa de forma desesperada, perdendo toda a réstia de autoridade. E no meio daquele caos, o que é que o líder do projeto fez? O oposto absoluto do que o instinto animal ditaria. Ele não levantou a voz nem 1 milímetro. Pelo contrário, baixou o tom de voz até ser quase um sussurro. O que é uma jogada de mestre da biologia humana, porque a curiosidade intrínseca obriga as pessoas a calarem-se gradualmente só para conseguirem ouvir o que raio ele estava a dizer. O contraste acústico quebra o padrão de agressividade. Exatamente. O silêncio e a calma daquele indivíduo tornaram-se a autoridade máxima naquela sala. Quando toda a gente finalmente se calou, intrigada, ele olhou o diretor enfurecido diretamente nos olhos e, em vez de se tentar defender dos ataques, fez uma única pergunta certeira. O que é que precisam de ver nas próximas 48 horas para se sentirem seguros em continuar este projeto connosco? E essa pergunta muda o jogo todo. Ele devolveu-lhes totalmente o controle da situação. A psicologia mostra que quando se dá o controle e o poder de decisão à parte que está zangada, a resistência e a hostilidade desmoronam de imediato. Passaram do modo de ataque irracional para um modo de colaboração em questão de segundos. Focaram-se em resolver as tais 48 horas. Acalmaram as hostes? Desenharam um plano prático e acabaram não só por renovar o contrato milionário, mas meses mais tarde ainda recomendaram a empresa a outros parceiros da indústria. Mas a grande questão que fica a pairar é: como é que alguém consegue manter uma frieza de aço destas com milhões de euros e empregos em risco? Através da antecipação e do treino mental. A técnica da visualização. Sim. A estratégia passa por um truque fascinante. Dedicar apenas 5 minutos antes de dormir ou logo antes de uma reunião muito crítica para imaginar ativamente o pior cenário de crise possível. Visualizar o caos, os gritos, os problemas a acontecerem e depois visualizar-se a si próprio a respirar fundo e a resolver tudo com calma e presença. O cérebro não distingue a imaginação da realidade.
Exato. O sistema límbico não percebe a diferença se a visualização for muito intensa e detalhada. Portanto, quando a crise real bater efetivamente à porta, o cérebro vai processá-la não como uma ameaça mortal inédita, mas sim como uma rotina já conhecida e ensaiada, evitando o famoso sequestro emocional que nos faz reagir por puro impulso agressivo ou defensivo. Chegamos agora à reta final do nosso mergulho profundo de hoje. E há um último conceito que considero sinceramente o mais bonito e o mais profundo de todos os que exploramos. O sétimo princípio, o resíduo emocional. Isso. Afinal de contas, o que é que fica a pairar no ar quando terminamos de falar, arrumamos os nossos papéis e a sala fica em silêncio? Se aplicarmos todas estas técnicas mecânicas na perfeição, o ritmo vocal de Stanford, os gatilhos todos do Cialdini, o acoplamento neural de Princeton, mas lá no fundo formos falsos ou não acreditarmos numa única palavra do que estamos a dizer, A mensagem vai soar oca. Não há milagres. o resíduo emocional que fica com as pessoas será pura desconfiança e sensação de manipulação. Porque, felizmente para a raça humana, ninguém consegue copiar a essência, a paixão genuína, a dor dos fracassos ou a visão do mundo de outra pessoa. A grande palavra-chave que resume toda esta vasta ciência da persuasão é apenas uma: presença. É o verdadeiro resumo de valor de tudo o que analisamos. Repara, o Napoleon Hill, após dedicar grande parte da vida a entrevistar e a estudar mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo, muitas das quais começaram do zero absoluto, O famoso estudo dele. ele concluiu algo muito revelador. O motor fundamental do sucesso contínuo não era ter o melhor currículo, não era o berço de ouro onde nasceram, nem sequer era a mera sorte. Era a qualidade e a profundidade dos relacionamentos que construíram. E esses relacionamentos eram invariavelmente impulsionados por esta comunicação autêntica, magnética e profundamente empática. A capacidade de influenciar com verdadeira presença. É o que transforma o mero conhecimento técnico num impacto real e palpável na vida das pessoas. Então, o que é que isto tudo significa? Significa que as ferramentas mais pesadas já estão aí. A capacidade de controlar a voz, de alinhar o cérebro, de gerar empatia e de dominar a respiração. Todas as pessoas que nos estão a ouvir já possuem este instrumento maravilhoso e completo desde o momento em que nasceram. O que trouxemos para cima da mesa na sessão de hoje foi apenas o manual de instruções atualizado. Isto levanta uma questão importante e acho que é um enigma fascinante para deixarmos a quem nos ouve. Um desafio que não está diretamente respondido nestes estudos clássicos, mas que é a grande barreira moderna para todos nós. Força, lança o desafio. Se a neurociência prova cabalmente que 55% da confiança vem da postura e do corpo e 38% vem das vibrações do tom de voz, para criar este maravilhoso acoplamento neural e este resíduo emocional profundo, como é que nós aplicamos tudo isto no mundo superacelerado de hoje? É um problema gigantesco. Grande parte das nossas interações mais críticas e decisivas, seja fechar um negócio internacional remoto, resolver um mal-entendido corporativo ou até manter uma relação pessoal, acontece através de mensagens de texto rápidas, e-mails muito curtos, ou pelo ecrã frio do telemóvel e de plataformas de trabalho. Onde não há voz nem corpo. Exato. Será possível criar este mesmo grau de hipnose, de empatia e de presença autêntica puramente através de um teclado, usando apenas e só aqueles parcos 7% que restam nas palavras? É um enigma incrível sobre o futuro da persuasão para as pessoas levarem para casa, pensarem e investigarem por conta própria. É um desafio colossal para a nossa era digital, sem qualquer dúvida. Conseguir transmitir presença através de pixels no ecrã é a nossa nova grande fronteira. E com esta belíssima provocação, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Tem sido uma conversa absolutamente espetacular. Foi um gosto, como sempre. Intelectual. Saiam à rua, vão para o escritório ou para a sala de jantar e testem pelo menos 3 destas técnicas nas vossas próximas conversas. Mesmo nas interações mais banais do dia a dia. Sobretudo nessas. Experimentem fazer aquela pausa estratégica de 2 segundos antes de responder a uma pergunta difícil. Tentem usar a validação antecipada antes de começarem a argumentar furiosamente com alguém. Ou simplesmente respirem fundo pelo diafragma durante 4 segundos antes de entrarem numa reunião que prevêem que seja tensa. Vão ver, com os vossos próprios olhos, a magia da comunicação a acontecer. Um grande abraço a quem nos ouviu, muito obrigado pela excelente companhia de sempre e até ao nosso próximo Mergulho Profundo.